Ernesto Nazaré não pode ser considerado totalmente um compositor erudito, mas tampouco pode ser considerado totalmente popular. Eu diria um semi-erudito. Mas em qualquer campo, ele sempre é magistral. Sua música precisava de muita técnica e domínio do teclado. Então era uma pessoa muito acima dos demais. Acima da própria Chiquinha, do Calado. Mas Ernesto Nazaré não ficou apenas no choro. O tango brasileiro também é de autoria de Ernesto Nazaré e na sua enorme folha de serviços existem várias composições de muito sucesso, entre eles Brejeiro. Às vezes a gente escuta um brejeiro, que é uma obra com mais de 100 anos, 110, 120 anos, e está aí. Será que essas músicas de hoje que a gente escuta na rádio, aí infernizando os nossos ouvidos, será que daqui a 120 anos nós não vamos ouvir, mas será que ainda vão ser ouvidas? E isso é uma satisfação pessoal de saber que esse lixo que a gente escuta hoje em dia, não vai ser ouvido daqui a 120 anos. E o Nazaré, sim, vai continuar sendo sempre ouvido e talvez ele até pensasse assim. Ernesto Nazaré, além de autor de 213 composições, foi o maior compositor de tangos brasileiros e o principal demarcador de novos rumos para o choro, sendo o compositor erudito brasileiro mais executado dentro e fora do país, depois de Heitor Villa-Lobos. Considero popular a grande maioria das pessoas que apreciam ou gostam do Nazaré consideram popular, mas sem dúvida nenhuma ele está acima. Agora o problema seria classificar como erudito ou semi-erudito. Semi-erudito eu posso garantir que ele é, sem dúvida. Eu não vou dizer que ele tenha sido fundador do nacionalismo na música brasileira. Não foi o fundador. Quer dizer, já tinha havido precursores, como, por exemplo, o padre José Maurício Nunes Garcia, o Carlos Gomes, o Brasílio de Iberê da Cunha. Também os fundadores, que tinham sido Alexandre Levi, aqui em São Paulo, e Alberto Nepomuceno, no Ceará. Tudo bem, mas ele foi muito importante na maneira como ele fixou esse nacionalismo. A partir dali que realmente todos os compositores começaram a ver a necessidade de pôr uma marca registrada no nosso tipo de música. E que era então aproveitando o folclore, aproveitando aqueles ritmos brasileiros. E foi o que aconteceu. Mário de Andrade, aliás, foi perfeito ao defini-lo. É um compositor que gravita com sutileza e com graça pelo campo popular e pelo campo erudito. Mário de Andrade, mais uma vez, tinha razão naquela observação. Ernesto Nazaré é precisamente o compositor que pode ser tocado, e como já vem sendo, tocado em salas, né, em salões diversos, como também é igualmente o compositor popular que encanta qualquer roda de choro. Então eu acho que Ernesto Nazaré traduziu como ninguém assim, o espírito do povo brasileiro, essa brejeirice, essa sensibilidade do povo brasileiro. A música dele, ela ficou no meio assim, de muitas definições. Então, por exemplo, a gente pode considerar que é um popular muito refinado, ou que é um erudito muito popular. Então ficou meio sem definição. E os pianistas clássicos tocam, os pianistas populares também. Então eu acho que como ele queria que a música dele fosse reconhecida como música de concerto, eu acho que isso é um grande reconhecimento. Embora tardio, né? Mas é reconhecido. A palavra semi, eu sempre tive uma tremenda má vontade com ela.
porque semi é uma coisa pela metade, né? E o Nazaré nunca foi um compositor pela metade. Ele estudou piano clássico sério, todos os métodos dele que eu guardo são os melhores, os mais indicados para o século XIX. Então ele foi um pianista que estudou para ser um pianista, um concertista, né? Um pianista clássico, mas não conseguiu. Né? Os problemas da vida, o nosso mercado, as dificuldades da nossa terra. Ernesto Júlio de Nazaré nasceu na cidade do Rio de Janeiro, aos 20 de março de 1863. Filho de Vasco Lourenço da Silva Nazaré, despachante aduaneiro, e Carolina Augusta da Cunha Nazaré. Essa mãe, né, adorava piano, via os filhinhos com aquele talento para música. Então o Vasquinho, o irmão mais velho do Nazaré, tocava flauta, a Neném cantava e o Ernesto tocava piano. Então fazia aquele triozinho em casa, aquelas brincadeiras, aqueles saraus, aquelas coisas todas, né? Que naquele tempo, para se ouvir música, tinha que ser em casa mesmo. E alguém tinha que ter um pianinho em casa, uma coisinha para se ouvir música. E o que aconteceu foi que ali, naquele ambiente, a mãe pianista, todo mundo se reunia assim, à tarde de um domingo para escutar a Carolina tocando. Então, aquilo mexeu um pouco com a cabeça do Ernesto, né, da criança, né? E ele, então, foi entusiasmado. A mãe foi a sua primeira professora. Então, o piano surgiu na vida do Nazaré graças à mãe, a Carolina Augusta. Aos 14 anos, compôs a sua primeira música, que foi a polca Lundu, chamada Você Bem Sabe. Isso foi em 1877. Fez sucesso, começou a ganhar os seus R$1000 ali, né? O seu dinheirinho. E aquilo animou ele bastante e a partir daí, isso já em 1878, quando foi editada a polca Lundu Você Bem Sabe, ele compôs durante 54 anos. Quando a gente pensa em música brasileira, eu acho que os maiores nomes dessa segunda metade do século XIX e primeiras décadas do século XX foram Ernesto Nazaré foi o nome de Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga, que assim, os mais importantes nomes foram de Ernesto e da Chiquinha. E apesar da Chiquinha Gonzaga ter sido pianista, ter escrito para piano também, ela não tinha essa veia erudita que o Nazaré teve contato. Ele era um pianista erudito e ele tocava Chopin, tocava o repertório europeu e gostava. Então a gente vê muitas influências nas composições desses compositores, na música dele. Só que ele colocou isso de uma maneira muito nossa, muito genuína, né? Por volta dessa época, sofreu violenta concussão na cabeça ao cair de uma árvore, dando início, assim, à série de problemas auditivos que levariam-no, com o passar dos anos, à quase completa surdez. E essa surdez, à medida em que os anos foram passando, essa surdez foi se acentuando. E já com uma idade avançada, quase já com 70, 71 anos de idade, essa perturbação na surdez acabou sendo também acoplada ou se influenciada na sua maneira de ser no seu todo. Ele tocava piano com o ouvido praticamente colado ao teclado. Ele tocava nervoso, ele virava para as pessoas e falava assim, tá saindo direitinho, tá bem tocado, né? Então isso aborrecia demais. E de repente ele começou a aparecer com umas esquisitices, crises de choro. Isso em 1930, ele foi a um recital da Guiomar Novaes no Teatro Municipal, teve que sair porque teve uma crise de choro tremenda em pleno teatro, ele se emocionou, mas aquilo... As pessoas estavam desconfiadas, mas achavam que aquilo era da surdez, do comportamento de artista. Mas sabe que depois de muitos anos, eu consegui descobrir que não era sistema nervoso abalado por causa de surdez. O Nazaré era sifilítico. O Nazaré pegou a sífilis atingiu o sistema nervoso dele, como também sifilítico foi Mário de Andrade, como também sifilítico foi Gustavo da Lara, como também sifilítico foi Scott Joplin, o que é uma espécie similar do Nazaré americano, né? Scott Joplin também terminou os dias dele no hospício, né? E o que aconteceu é que o Nazaré, o micróbio da sífilis atingiu o sistema nervoso dele e ele enlouqueceu.
foi obrigado então a ser internado numa casa de saúde, que era o antigo hospício Dom Pedro II, que funcionava num prédio ali da URCA, né, onde hoje em dia é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dali ele foi para a colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, onde ele terminou os seus dias. Aos 14 anos de idade, em 1877, Ernesto Nazaré compôs sua primeira música, a polca Lundu, Você Bem Sabe, que foi editada no ano seguinte. 2 anos depois, sua obra musical já apresentava características de tango brasileiro, como na polca Lundu Cruz Perigo, que imediatamente se tornou muito popular. Existe o tango argentino e o tango brasileiro é diferente, ele é meio parecido com o choro, com o tempo dele para tocar. Existem milhões de teses para definir o que é o tango brasileiro, mas eu acredito que o Nazaré, ele tem uma contribuição muito forte nesse gênero pianístico, né? Carinhosamente eu chamaria ele de pai. Eu não sei se historicamente todo mundo concordaria com isso, mas eu particularmente eu acho que ele tem uma grande parcela nisso, porque ele caracterizou essa música, esse estilo. Bom, pai no sentido que foi ele quem mais divulgou, mas não foi o pai, não foi o primeiro que criou. Posso fazer um paralelo com o grande compositor austríaco Haydn. Haydn é chamado o pai da sinfonia e pode ser também chamado o pai do quarteto de cordas, mas já existiam precursores antes dele. Seria o caso do Nazaré. Portanto, Ernesto Nazaré, é claro, seria o pai do tango brasileiro, que não é, na verdade, ao frigir dos ovos, outra coisa senão o choro. Agora, a Chiquinha Gonzaga, antes do Nazaré compor o seu primeiro tango, isso em 1893, que foi o Brejeiro, a Chiquinha Gonzaga já tinha editado uns 13 tangos, mais ou menos. Então, eu acho que antes do Nazaré, poderia chamar de a mãe do tango, foi a Chiquinha Gonzaga. Em 14 de julho de 1886, Ernesto Nazaré casou-se com Teodora Amália Leal de Meireles. Da união nasceriam os filhos Eulina, Diniz, Maria de Lourdes e Ernestinho. Sua carreira como pianista e compositor prosseguia, e em 1889 apareceu editada sua 13ª polca, A Trevidinha. Mas o grande sucesso aconteceria em 1893 com o seu primeiro tango, Brejeiro. Gravar uma música não era uma coisa muito fácil, né? Porque a fase mecânica, as gravadoras não existiam, a única que fazia isso era a Casa Edison, e às vezes gravava aqui, mas o disco era impresso lá na Europa, então tinha uma tremenda dificuldade. Então, quando você tinha uma música gravada, isso já era uma forma de dizer que você tinha alcançado algum sucesso. Quando a música era gravada com letra, o sucesso ainda era maior, porque todo mundo podia cantar. E o que aconteceu com o Nazaré foi que a primeira obra dele gravada, me parece que em 1904 ou 1905, foi o Brejeiro, com uma letra quilométrica do Catu da Paixão Cearense, e foi um sucesso fabuloso. Todo mundo, foi um dos discos talvez mais vendidos no Brasil inteiro. Chegou a encher a paciência dos cariocas essa música, e era curioso, no final da vida do Ernesto, quando ele tocava o Brejeiro, as pessoas falavam: maestro, essa música é sua? Não acreditavam que aquela música fosse dele, né? De tanto o sucesso, que às vezes o sucesso acompanhava a música, mas ninguém sabia quem eram os autores, né? Então, às vezes a música ficava com grande sucesso, mas não sabia que aquela música era de fulano, beltrano. Então era uma coisa assim que foi realmente um grande sucesso do Ernesto Nazaré, o Brejeiro, com a letra do Catulo Cearense.
Já em 1908, trabalhando como pianista demonstrador da Casa Mozart, Ernesto Nazaré era constantemente convidado para apresentações públicas e participou, a convite do maestro Alberto Nepomuceno, por 2 vezes nas comemorações do centenário de abertura dos portos na Praia Vermelha. Em 1909, acompanharia o jovem Heitor Villa-Lobos, de 24 anos, em sua primeira apresentação pública na peça Les Cygnes, de Saint-Saëns, para violoncelo e piano. Em 1910, Ernesto Nazaré passou também a tocar piano na sala de espera do antigo Cinema Odeon, que acabou lhe rendendo inspiração para compor o tango Odeon, um de seus maiores sucessos. Os registros fonográficos do Nazaré já chegam a 1.300. Então, Nazaré ter a obra dele alcançada 1.300 gravações, um compositor de terceiro mundo, como é o nosso, né? Um compositor que pensou em piano, já ter alcançado 1.300 gravações, isso é um sucesso, sabe? Isso é uma coisa tremenda, né? Você vê que é uma coisa assim que a gente só nos traz orgulho, né? Esses registros fonográficos do Nazaré. Mas eu acho que eu tenho a impressão que quando se pensa em Nazaré, pensa-se em Odeon. O Odeon recebeu uma letra nos anos 40, exatamente para trazer uma espécie de um atrativo, né? Uma edição que eles fizeram, mas uma letra tenebrosa, uma letra muito ruim. Não fez sucesso nenhum. Em 69, me parece que a Nara Leão pediu ao Vinícius para colocar uma letra no Odeon, porque ela estava terminando um trabalho, um disco, um LP chamado Ora Bolas, e o Vinícius fez essa letra e tornou clássico, porque eu nunca vi, parecia que os dois compuseram juntos, né? Que o Nazaré estava ao piano e ele compondo. É um sucesso tremendo essa obra do Nazaré na voz da Nara e com essa letra do Vinícius. Isso foi em 69. Agora, o Odeon, por que nós falamos Odeon? Foi a gravadora Odeon? Não, foi um antigo cinema que existia no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, esquina com 7 de setembro, chamado Odeon. Ele foi demolido em 1926, um prédio foi demolido em 1926, depois criaram, mais ou menos em 27, 28, a Cinelândia, e na Cinelândia também fizeram um Odeon. Então nós não podemos confundir o Odeon de hoje, esse Odeon que até hoje que é uma das nossas preciosidades arquitetônicas, que é o Cinema Odeon da Cinelândia, com esse antigo Cinema Odeon que o Nazaré tocava. Porque ele começou a tocar lá em 1910 e o prédio foi destruído e demolido em 1926. Ernesto Nazaré não chegaria a ver o seu reconhecimento internacional. Em 1948, os estúdios de Walt Disney apresentaram no desenho Melody Times a música Apanhei-te Cavaquinho. Já em 1939, os atores e dançarinos Fred Astaire e Ginger Rogers dançariam a música de Nazaré Dengoso no filme A História de Irene e Vernon Castle pela RKO Filmes. Quanto à polca Apanhei-te Cavaquinho, publicada em 1914, esta alcançou retumbante sucesso. O Ernesto apropriou-se de uma gíria, de uma expressão da época, é que quando alguém pegava outra pessoa fazendo alguma coisa errada,
né? Dizia assim para ela, apanhei-te, cavaquinho. Então era uma expressão da época, como hoje em dia chutei o pau da barraca, ou mais uns anos atrás estourou a boca do balão, né? Que expressões que daqui a pouco ninguém vai saber o que significava isso, né? Já no caso do Nazaré, o apanhei-te, cavaquinho vem a ser essa expressão, vem a ser isso, quando alguém era pego numa situação meio embaraçosa tal, e alguém fazia questão de lembrar ele que a situação, né? Mas o que aconteceu com o Ernesto é que ele aproveitou na música essa expressão, ele utilizou essa expressão na polca, né? Mas o cavaquinho, no caso, ele quis fazer um acompanhamento como se fosse um cavaquinho. E quis aplicar isso à obra dele na seguinte forma. Na mão esquerda, na mão do acompanhamento, ele faz exatamente o acompanhamento de um cavaquinho. Então é aquela coisa quadradinha o tempo inteiro, aqueles arpejozinhos o tempo inteiro. E na mão direita, ele faz como se fosse um som de flauta. Então é bonitinho isso na obra dele, essa coisa instrumental, é até uma novidade, né? Na época, poucos pianistas conseguiam fazer essas alusões de outros instrumentos, aplicar isso na obra de piano, né? Então ele tentou fazer e eu acho que o resultado foi muito bom. E o Apanhei-te, Cavaquinho é um tremendo sucesso até hoje. Em 1919, Ernesto Nazaré começou a trabalhar, a convite do compositor Eduardo Souto, na Casa Carlos Gomes, como pianista demonstrador. No início da década de 20, recebeu de Villa-Lobos uma homenagem, o Choros número 1 para violão. Já consagrado, Ernesto Nazaré, em 1925, iniciou sua turnê por São Paulo, apresentando-se no Conservatório Dramático Musical e Teatro Municipal, ocasião em que foi homenageado com entusiasmo pelo escritor paulistano Mário de Andrade. Também se apresentou nas cidades de Campinas, Sorocaba e Tatuí, no interior de São Paulo. Ernesto Nazaré era do povo, né? Era mais assim, ele não era boêmio, ele não era uma pessoa que saía à noite para beber e compor na mesa de bar, como era antigamente, né? Ele era uma pessoa que estudava, ficava em casa estudando. Então, quando ele veio fazer uma apresentação aqui em São Paulo, os irmãos Vitali passaram uma lista para as pessoas doarem uma quantia para comprar um piano para ele, que ele não tinha piano naquela época que ele veio, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente não sabe, como os músicos eram pobres, precários, e instrumentos, né? Comprar instrumentos e tudo mais. Em março de 1927, Ernesto Nazaré retornou ao Rio de Janeiro e continuou seu trabalho musical, levando em sua bagagem vários tangos inéditos compostos por ele em São Paulo. No ano seguinte, Ernesto Nazaré completaria 50 anos de atividades artísticas, sendo já um músico altamente respeitado no círculo musical brasileiro. Mas ele trabalhava demais. Como músico, ele tinha que tocar, à noite ele tocava em bailes, né? Ele tocava para a aristocracia, né? Ele só tocava nos bailes dos grandes nomes, era um músico, era o mais afamado deles todos. Isso dava para ele, às vezes, 80, 100 mil réis por noite. E durante o dia ele trabalhava nas casas de música, porque naquele tempo chegava a artista, alguém que quisesse ouvir alguma novidade, perguntava, maestro, quais são as novidades? Aí ele apresentava as músicas, tocava, e se a pessoa gostava, pagava aquela partitura e levava para casa para alguém tocar em casa. Então ele trabalhava nas casas de música. Era muito sacrifício, era realmente sacrifício. Uma vez ele mandou uma carta para uma filha, para Maria de Lourdes, e a Maria de Lourdes até ficou surpresa com essa cartinha, dizendo, meu pai, o senhor não tem tempo para nada, ainda me faz essa felicidade de me mandar uma carta, estou muito lisonjeada e tal. Então, realmente, a gente percebe, às vezes, por um documento desse, como ele vivia em luta, né? Mas ele realmente, ele era um pai amantíssimo, né? Um pai que gostava, procurava tratar muito bem as crianças, mas sempre com dificuldades. Sempre as crianças não tinham luxo na família. Com a mulher,
Ele adorava a esposa dele, a Teodora Amália, e com ela viveu 40 e poucos anos. E foi um casamento bom no sentido de que ela era uma pessoa muito segura, e ele um artista muito expansivo, com a cabeça voltada só à música. Ela foi aquele ponto de apoio do Ernesto Nazaré. Aos 5 de maio de 1929, faleceu de causas naturais aos 74 anos sua esposa Teodora Amália. E entre o final desse mesmo ano e princípio do seguinte, ainda compôs 3 marchas carnavalescas: Exuberante, Crises em Penca e Comigo é na Madeira. Em maio de 1930, terminou aquela que seria sua última composição, a valsa Resignação. E em setembro, aceitando o convite feito por Eduardo Souto, então diretor artístico da Odeon Parlophone, gravou Apanhei-te Cavaquinho, Escovado, Nenê e Turuna, sendo comercializado somente o que continha as 2 primeiras músicas. No ano seguinte, 1931, apresentou-se em programas das rádios Sociedade do Rio de Janeiro, atual Rádio MEC, e Mairink Veiga. Em 1923, para ser mais exato, no dia 20 de abril de 1923, surgia a Sociedade Rádio do Rio de Janeiro, que foi fundada, como todos sabem, pelo professor Edgar Roquette Pinto. E o professor, um homem de grande largueza empresarial, procurou cercar-se, na época, dos valores existentes nos vários campos da nossa arte, da nossa cultura. E foi buscar exatamente um pianista, mas um jovem na época, compositor, e que já introduzia o tango brasileiro, o choro brasileiro, enfim, a composição nas suas raízes dentro do aspecto de brasilidade, que foi Ernesto Nazaré. E Ernesto Nazaré foi um dos primeiros contratados da Sociedade Rádio do Rio de Janeiro. No início eu fui muito mal falada, digamos, né? Mas depois todo mundo começou a gostar e ver que era assim. Muita gente fez com certo interesse, porque atraía mais público esse tipo de música, e também era uma maneira de ganhar mais aplausos, porque em geral nos recitais existe todo tipo de público, público que entende de música, público que não entende de música. Então, para as pessoas que conheciam mais música popular, esse tipo de música de Nazaré entrava melhor, não é? Então, esse artista seria mais aplaudido por isso. Então, eu acho que de lá para cá, a música de Nazaré, que andava muito, muito esquecida, começou a ser reverenciada. Eu acho que hoje em dia ela está sendo bastante respeitada e tocada, e até mesmo lá fora já tem muita gente tocando. Ele tinha muito mais conhecimento de música do que os seus colegas da música popular. E ele havia estudado composição, segundo afirmam os biógrafos. E também pelo estilo, né? Ele tem, por exemplo, o pianismo dele, a maneira como ele usa o piano é muito rico. As diversas soluções que ele escreve para o mesmo tipo de música, como é o tango. Cada música tem uma solução, uma técnica pianística diferente da outra. Isso só uma pessoa de um nível de conhecimento maior do que o simples popular é que pode adquirir. E também, mal comparando, também guardadas as devidas proporções, ele teria feito no Brasil o que o Chopin fez na Polônia, que levou uma dança popular como a mazurca ao nível de grande arte. E eu acredito que o Nazaré fez o mesmo aqui, sempre guardadas as devidas proporções, porque o Chopin é um dos maiores gênios da música.
com a perfeição técnica, com a beleza das melodias, mas o Nazaré não fica longe, não. Alguns vão dizer que isso é exagero da minha parte, mas a gente tem de focalizar esses dois compositores nos respectivos países. Quando Ernesto Nazaré era jovem e já era compositor, o Epitácio Pessoa foi homenageado nos Estados Unidos, ainda em 1800 e tanto. E quando ele chegou aos Estados Unidos, ele foi homenageado com uma peça do Ernesto Nazaré, de Nazaré, lá nos Estados Unidos. Então, o pessoal que gosta dos Estados Unidos e tudo mais, os Estados Unidos conhece talvez mais Nazaré do que o brasileiro de hoje, né? O brasileiro da minha época e tal, da minha idade, assim, se lembra bem, né? No Japão, quando eu tinha 11 anos, minha professora de piano me mostrou Odeon e Dengoto de Ernesto Nazaré para fazer a apresentação de alunos. E no Japão tem uma alvo de só Ernesto Nazaré, que é um pianista, grande pianista, que fez edição, sim. E essa oportunidade que eu poderia tocar na apresentação, eu escolhi o Odeon para tocar. Só que esse Odeon, para mim, foi muito diferente. Ritmo, principalmente ritmo, porque eu estudava música clássica, quer dizer, estudava Czerny, assim, de método, né? Mas aquele obra de Odeon de Nazaré, para mim, foi difícil, mas, além disso, eu gostei muito desse ritmo diferente na criança. A primeira oportunidade que eu conheci uma pianista brasileira, Clara Sverni, no Japão. Ela fez masterclass, aula no público, né? E eu participei para tocar o Odeon. Como é que ela acha, pianista brasileira, como acha que eu estava tocando o Odeon? E esse encontro com ela, que depois, mais tarde, eu queria estudar com ela aqui no Brasil, para saber cultura do Brasil, para português, para sentir cultura, para tocar o Brasil Nazaré melhor do que ficar no Japão. Acho que tinha que conhecer o Brasil para tocar do Brasil Nazaré. Agora, no Brasil, me entristece, porque é uma dificuldade, tudo é difícil. Para você conseguir organizar um evento com as obras de Nazaré, você tem que ter um bom piano, um bom pianista. É uma grande dificuldade e isso me entristece. Na terra do compositor, né, que vendo essa dificuldade toda em relação ao descaso para com a obra dele, né? Em 1932, Ernesto Nazaré apresentou-se com um recital somente com composições próprias no Estúdio Nicola, no Rio de Janeiro. Em seguida, embarca para o Rio Grande do Sul em uma nova turnê que acabou estendendo para o Uruguai, onde sofreu a sua primeira crise nervosa dentro da Casa de Instrumentos Musicais Julio Musquet. A partir desta séria crise, Ernesto Nazaré não voltaria mais a ser a mesma pessoa. O Ernesto foi para a colônia no final de 1932 e de lá só saiu morto. Foram os piores meses, o último ano, os piores meses da vida dele, porque ele estava completamente alucinado. Ele tinha momentos de lucidez, ele até almoçava às vezes com a filha visitava com ele, mas às vezes começava a conversar coisas inconvenientes, falava coisas da filha, das pessoas, sabe, coisas assim, tipo, para agredir, né? Se você tinha um segredo, se você contasse um segredo para o Nazaré no tempo que ele funcionava bem, aquilo fosse uma coisa, depois ele falava o que aconteceu, ou seja, um comportamento, ele tinha perdido completamente o senso crítico, a autocrítica, né? Óbvio, estava louco, né? Mas isso era uma coisa muito triste, porque um homem que foi uma criatura maravilhosa, eu às vezes não me importo como ele foi, o que aconteceu com ele na colônia,
Juliano Moreira, porque as coisas pelas quais ele passou na colônia que não foram fáceis, né? Eu aceito isso, ou entendo isso como fruto de uma pessoa louca, né? Uma pessoa que fora do seu juízo, né? Agora, o que aconteceu com ele foi que no dia 1º de fevereiro de 1934, no dia que o filho dele, o Ernestinho, fazia aniversário, ele fugiu da colônia. Exatamente acreditavam na época que ele tivesse ido procurar o filho dele. E talvez até tivesse, né? Porque foi coincidência demais, o dia 1º de fevereiro. E ele então desapareceu da colônia e as pessoas não mais o encontraram, acharam que ele tivesse fugido e tal. E 3, 4 dias depois, realmente acabaram encontrando o Nazaré morto. O corpo dele apareceu boiando dentro da represa que ainda hoje abastece de água a colônia Juliano Moreira. E o curioso de tudo isso, é uma coisa até... talvez tenebrosa, né? É que quando encontraram o corpo dele, ele estava dentro da água, né? Com as mãos para frente, como se estivesse tocando piano. E o corpo dele balançando assim, né? Ele em pé, ou seja, na posição vertical. E nós sabemos que quando um corpo, depois de um afogado, quando emerge, ele emerge ou de costas ou de barriga para cima, porque os gases os intestinos vão produzindo gases, e ele não, ele submerge, ele emergiu, digamos, com as mãos para frente e em pé, como se estivesse tocando piano. E isso foi uma coisa impressionante, porque quando tiraram o corpo dele, por causa da rigidez cadavérica, colocaram um lençol nele, e quando ele chegou, quando eles trouxeram ele da represa, lá para a casa do administrador, ele com aquelas mãos para... Inclusive, parecia que ele estava vivo debaixo do lençol. Foi um momento, assim, muito triste, foi talvez um dos maiores choques que a família viu, né? Villa-Lobos, que sintetizou em música a alma brasileira, disse de Ernesto Nazaré: é a verdadeira encarnação da alma musical brasileira. Ele transmite, na sua índole admirável e espontaneamente, as emoções vivas de um determinado povo, cujo caráter apresenta tipicamente na sua música. Não há o porquê não se indignar, a uma consciência crítica ficar indignada em relação à falta de respeito à memória musical do Brasil. Mas que é isso? Um país com a veemência, com a qualidade da sua música popular, não se respeita a si próprio e deixa esquecidos de uma geração para outra, ou de muitas gerações para muitas outras gerações, os seus vultos mais estimulantes. Ernesto Nazaré é um, mas Patápio Silva, cadê a memória dele? Está totalmente esmaecida. Cadê Viriato, que está totalmente desconhecido? Cadê Anacleto de Medeiros? Cadê a própria Chiquinha Gonzaga? Essa, felizmente, mais revigorada, graças ao teatro, daqui a pouco chega no cinema, uma pioneira absolutamente essencial. Ari Barroso, outro essencial a partir da década de 30, agora está merecendo 100 anos, graças a Antônio Olinto, graças aos seus biógrafos tão importantes que o antecederam. Mas o fato concreto é que o compositor brasileiro é muito mais esquecido do que lembrado. A memória é muito importante, né? A memória, você trazia o que aconteceu antes de você estar aí vivo, entendeu? O que aconteceu, o que se tocava antes, o que era, não é importante, como era tocado, aonde, tudo isso. Que a gente tem que correr atrás e conhecer mais Nazaré, as partituras, o trabalho dele, desde o brejeiro até as últimas coisas que ele fez. E lamentar o destino dele, né? Que teve aqueles problemas de cuca, que fugiu para uma mata. Vocês sabem a história. E
morreu logo depois. E quando eu vejo, como eu falei, né? Quando eu vejo isso editado no mundo inteiro, essa obra saindo no mundo inteiro, eu vejo, sabe, sem nenhum apoio, não há uma instituição governamental que publique uma obra de Nazaré e mande para distribuir em algum lugar, né? Ou como fazia antigamente o nosso Itamaraty, fazia catálogos, imprimia obras e divulgava. Hoje não existe mais isso. Então eu fico muito feliz de ver que pelo valor intrínseco da obra de Nazaré, ela tem uma força tão grande que ela sozinha está se projetando. Eu acho que o legado do Nazaré é levar ao mundo uma arte nobre, uma arte importante e uma arte brasileira. Mas parece que agora está melhorando em relação a 20 ou 30 anos atrás. Está havendo aí um bom número de pessoas empenhadas nisso. Agora, o que nos falta seriam musicólogos profissionais. Como se diz, quem não tem cão, caça com gato. E os gatos aí seriam os musicólogos amadores que fazem um trabalho muito útil, mas não tanto como seriam musicólogos profissionais, que nós temos, mas muito poucos. E necessitava dessa gente formada para pesquisar todo tipo de música do Brasil, música folclórica, música popular e música erudita. Em todo caso, muito pouco a pouco está melhorando.